Segunda-feira de Campeonato Brasileiro e de Premier League. No Brasileirão, 2 jogos extremamente importantes. O Vasco enfrenta o Botafogo, 2 objetivos, 2 necessidades distintas. O Botafogo precisa se distanciar novamente do pelotão que começou a chegar e o Vasco precisa se aproximar do pelotão que começou a se distanciar. O Santos tem a condição de empatar em pontos com o Cuiabá, que parecia salvo, que parecia ali que estava com um boi na sombra e pode se complicar em caso de derrota. Se o Santos vence, já começa a ter uma luz no fim do túnel ali para a equipe santista. E na Premier League, o Tottenham tenta recuperar a liderança perdida, já que o City venceu o seu jogo no sábado e assumiu a liderança da Premier League. Só que o confronto do Tottenham é contra o Chelsea, que não vive boa fase, mas é um time de bastante tradição. Hoje, gravando num cenário diferente, de um jeito diferente, com um radialista, com a imagem provavelmente travando, mas o que importa é o conteúdo. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa segunda-feira, dia 6 de novembro. Antes da gente falar sobre Tottenham e Chelsea, queria comentar um pouquinho sobre a final da Libertadores da América, que terminou agora há pouco. Eu tô gravando esse vídeo no hotel, então tô no notebook, segurando o microfone aqui igual aqueles radialistas, tá? Espero que você entenda essa dificuldade aqui de gravar, mas teremos vídeo, tá? Fluminense foi campeão da Libertadores. Não sou tricolor, mas fiquei muito feliz pela conquista do Fluminense. Sou do estado do Rio de Janeiro, então tenho vários familiares tricolores, tenho vários amigos de infância que são tricolores e é uma sensação muito, muito boa você poder ganhar a Libertadores, e o Fluminense fez isso em casa e foi merecido, né? Quem assistiu o jogo sabe disso. Falando de trading, entradas e apostas, foi um jogo feio, como a gente imaginava que seria, né? Um jogo truncado, que até o primeiro gol do Fluminense a gente tinha um total de praticamente 0 finalizações no gol com perigo, e o jogo que se confirmou ser under, né? Eu acabei trabalhando um pouco, mesmo sem o meu desktop de trabalho, acabei trabalhando nessa coisa aí que tá me filmando, que é um celular. Trabalhei um pouco de under no início do jogo, depois fechei a minha posição. Foi um jogo passível de se trabalhar contra o Boca nos momentos onde o Fluminense esteve superior em campo e, obviamente, deu para perceber quando o Boca pegava no jogo, né? Então acho que foi um cenário bem traçado. Dito isso, parabéns então a todos os tricolores que me acompanham por aqui, tá bom? Agora vamos falar sobre Tottenham e Chelsea. Vou tentar não demorar muito, porque eu tô bem cansado, tô no Santuário de Aparecida e foi um dia puxado por aqui. Então, vou tentar não demorar muito. O Tottenham perdeu a liderança da Premier League não por incompetência. O Tottenham acabou perdendo porque o City venceu e goleou o seu jogo nesse sábado. Estou gravando no sábado à noite. E o Tottenham tem essa missão de recuperar essa liderança, porém terá que vencer o Chelsea, que não vem tão bem assim das pernas, mas também não vem numa fase tão ruim. Se a gente pegar os últimos jogos da equipe do Chelsea, se a gente levar em consideração o que o Chelsea apresentou na temporada passada, até que parece um momento, né, de reviravolta do Chelsea. Teve uma derrota para o Brentford, teve um empate aqui contra o Arsenal, mas não são jogos tão ruins mais. Parece que o Chelsea já está começando a se encontrar. Contratou muita gente, tem muita estrela, mas teve muita gente machucada também nesse início de campeonato. Mas ainda assim, por mais que seja um Chelsea um pouco mais ajeitado, é um Tottenham muito forte. O Tottenham ainda não perdeu nesses últimos 10 jogos, teve uma eliminação para o Fulham, que acabou sendo considerada aqui como derrota, mas não é uma derrota, foi nos pênaltis, né? E vem de 4 vitórias seguidas contra o Liverpool, gol no final, contra o Luton Town, com um jogador a menos, é importante destacar isso, contra o Fulham, que eliminou o Tottenham da Copa, e agora fora de casa contra o Crystal Palace. Um jogo difícil, é sempre muito difícil enfrentar o Crystal Palace fora de casa. Nos últimos jogos, entre eles, o Tottenham venceu o último que fez em casa, tivemos um empate, o Chelsea venceu o jogo que fez em casa e também venceu o Tottenham num jogo fora e também venceu o Tottenham em casa, ou seja, 3 vitórias do Chelsea e nos últimos 2 jogos um empate e uma vitória do Tottenham por 2-0. 2-0, 1-0, 2-0, 2-2 e 2-0, um cenário bem comum aqui de a gente ter um cenário para pelo menos 2 gols, tá? Se você é um trader por aqui, eu nem vou utilizar muito a questão do PDF de apoio hoje, eu até conseguiria aqui no notebook dar uma olhada. A gente tem 4 vitórias do Tottenham em 4 jogos disputados dentro de casa. 75% das vezes o Tottenham saiu na frente do placar. Já o Chelsea venceu 2 partidas das 4 que fez fora de casa, porém em apenas 25% dos jogos o Chelsea saiu na frente do placar. Isso mostra pouca iniciativa da equipe do Chelsea. Deixa eu ver se eu consigo descer por aqui, ó. A média de gols marcados pelo Tottenham em casa é 2 gols por jogo e tem uma defesa sólida, 0,5 gols sofridos. O Chelsea também chega a quase 2 gols por jogo marcado, mas acaba tendo uma média de 1 gol sofrido. O primeiro tempo
do Tottenham, apesar de ser uma equipe com bastante iniciativa, não é tão bom. As duas equipes não tiveram derrotas no primeiro tempo, mas as duas equipes também não têm uma porcentagem tão alta de vitória. No segundo tempo, destaque positivo para o Tottenham e destaque teoricamente negativo para o Chelsea. O Tottenham venceu todas as segundas etapas e marcou 6 gols, sofreu apenas um. O que significa para a gente essa questão do primeiro tempo? Para você que é um trader, que vai trabalhar numa exchange, e eu sempre gosto de lembrar para você que se você não tem uma conta na Betfair, a maior bolsa esportiva do mundo, o link está aqui embaixo. Para você que é um trader, é sempre muito importante o trabalho no primeiro tempo, porque é onde a gente não tem uma influência do fator tempo na cotação, na maioria das vezes, né? Talvez depois dos 30, 40 minutos nós até podemos enfrentar um pouquinho essa questão do tempo, mas na maioria das vezes é o fator leitura de jogo, é o que está se passando no jogo. E como a gente tem um Tottenham que não se destaca no primeiro tempo e um Chelsea que não se destaca no primeiro tempo também, nós temos um destaque do Tottenham no segundo tempo. Na primeira etapa, não dá para criar nenhum tipo de expectativa. Se o Tottenham fizesse um primeiro tempo muito bom, eu já ia falar para vocês, olha, fica de olho, porque o Chelsea não faz um bom primeiro tempo, o Tottenham faz, então dá pra gente tentar buscar uma posição contra o Chelsea na primeira etapa, mas não é isso que vem se mostrando. Não significa que nesse jogo não pode acontecer, né? A gente não tem bola de cristal, mas o que vem acontecendo nos últimos jogos é o Tottenham não jogar tão bem no primeiro tempo, mesmo estando ali, podendo recuperar a liderança. Pode acontecer do Tottenham jogar bem nesse primeiro tempo contra o Chelsea? Pode. E o que você tem que fazer? Aplicar uma leitura de jogo. Não vir com nenhuma expectativa. Não se posicionar antes. Seja você um punter também, já vou falar sobre isso, tá? Então, venha para trabalhar a correção de preço. Se você também trabalha no segundo tempo, aí vale a pena ficar de olho, porque o Tottenham cresce muito na segunda etapa, marca bastante gol, e aí dá para ficar de olho nessa possibilidade até de trabalhar contra o Chelsea também na segunda etapa. Se você é um punter, né? Nome difícil, o que é um punter? Uma pessoa geralmente que faz a sua precificação, as suas linhas e entra antes do jogo. Ou tem muito punter hoje em dia também trabalhando ao vivo, faz cobertura se preciso for. Eu não te aconselho trabalhar pré, tá? Sinceramente, acho que se o Tottenham não tá produzindo tanto no primeiro tempo assim em casa, você poderia esperar um pouquinho para ver principalmente qual é o comportamento do Chelsea. Porque o Chelsea é o azarão, né? Tem mais camisa que o Tottenham? Tem, mas é o azarão. Hoje é o azarão. Eu gosto de pensar muito num cenário de 2 gols por aqui. Nós temos uma cotação horrorosa nesse momento, né? Não vou mentir para vocês, o 1,20 é muito ruim, mas como nenhuma das duas equipes se destaca no primeiro tempo, a gente pode ter um jogo crescendo na segunda etapa. E aí essa cotação do over 1,5 vai estar muito mais valorizada, tá bom? Gosto muito de pensar nisso. Se for para trabalhar alguma coisa a favor da melhor equipe, na minha opinião, o Tottenham é a melhor equipe hoje, está desempenhando o melhor futebol, eu olharia para um empate anula do Tottenham. Tá? Acho que com dupla chance pode estar com uma cotação bem mais esmagada. Eu olharia para um empate anula do Tottenham. Não dá para ignorar o fato de que o Chelsea tem camisa, tem história, tem tradição, mas nesse momento o Tottenham tem, na minha opinião, um futebol um pouco mais qualitativo, tá bom? 7 horas da noite no Campeonato Brasileiro, Vasco da Gama e Botafogo. Jogo extremamente importante porque a necessidade está dos dois lados. E do jeito que eu gosto, jogo parelho. Para mim, clássico é jogo parelho, né? Esse negócio de time com 1,40, 1,50, de vez em quando a gente vê por aí em clássico, principalmente no Campeonato Brasileiro, não me desce, tá? Para mim é isso daí, é jogo parelho. Acredito que esse jogo será em São Januário, não tenho extrema certeza, mas acredito que sim. O Vasco, o último jogo que fez contra o Botafogo como visitante, perdeu, já vou falar sobre isso. Qual que é a necessidade do Vasco por aqui? Vamos falar das duas necessidades, né? Deixa eu ver se vocês estão conseguindo enxergar o meu monitor. Então, não todo, mas na parte do Vasco vocês não estão conseguindo, mas eu vou ditar para vocês. O Vasco está na 17ª colocação com 34 pontos. Nessa mesma rodada, o Santos, que tem 37, enfrenta a equipe do Cuiabá, que tem 40. Eu acho que no início do vídeo eu falei que o Cuiabá tinha 37. Então eu me equivoquei. O Santos, que está na 15ª colocação, tem 37 pontos. E enfrenta o Cuiabá, que tem 40 pontos. Se o Santos vence a equipe do Cuiabá, o Santos se distancia do Vasco. Ou seja, é um time a mais distanciando do Vasco. E isso é uma situação difícil, porque o Vasco precisa que alguém ocupe o lugar dele na zona de rebaixamento. Então o objetivo do Vasco é vencer o líder, ou seja, um objetivo difícil, mas precisa ser conquistado. O Vasco conseguiu ir lá em Cuiabá e venceu o Cuiabá por 2-0, vitória maiúscula da equipe do Vasco. Precisa vencer o Botafogo para colocar pressão em Cruzeiro, torcer contra o Santos, Bahia e até Internacional. O Botafogo sofreu um revés enorme contra o Palmeiras. A gente comentou sobre isso, né? Que o
O Botafogo vem sendo incompetente no segundo turno, nada contra os botafoguenses, é só questão de número. O Botafogo abriu 3-0 contra o Palmeiras, do Abel, e acabou tomando a virada, talvez um dos maiores jogos desse Campeonato Brasileiro, né? Tivemos aí Corinthians e Grêmio 4-4, tivemos Bahia e Goiás 6-4, mas talvez num grau de importância, o jogo do Botafogo com o Palmeiras foi o mais importante, o mais incrível desse Campeonato Brasileiro até o momento, né? E o Palmeiras foi buscar, chegou a 3 pontos agora do Botafogo, e nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, o Palmeiras ainda vai entrar em campo. Na verdade, começou a 3 minutos. Se o Palmeiras vence o Atlético Paranaense, eu não sei qual foi o resultado do jogo. Se o Palmeiras vence o Atlético Paranaense, o Palmeiras cola no Botafogo. Quem tá jogando também nesse momento é o Grêmio. Até a hora que eu vi, o Grêmio estava vencendo o Bahia por 1-0. Não sei se terminou desse jeito. Mas se o Grêmio venceu o Bahia, o Grêmio é outro que cola no Botafogo. Não é a mesma pontuação, mas cola. O Bragantino enfrenta o Corinthians no domingo. Se venceu, nesse momento eu estou gravando no sábado, também cola no Botafogo. Então, perceba a complexidade desse jogo para o Botafogo. O Botafogo vencia o Palmeiras, tomou a virada e enfrenta logo em seguida um clássico. E a sequência do Botafogo, eu vou listar os próximos jogos do Botafogo aqui, ó. É o Grêmio em casa, o Bragantino fora e o Fortaleza fora. Além do Vasco, obviamente. Então você tem um Grêmio que é adversário direto, um Bragantino que é adversário direto e um Fortaleza que briga agora por vaga na Libertadores. Os próximos adversários do Vasco, o Botafogo agora, obviamente, o América, que é um adversário que não é mais direto, que o América, na minha opinião, muito dificilmente vai escapar. O Cruzeiro fora, que é um adversário direto, e o Atlético Paranaense fora. É um adversário que é duro de se enfrentar, não é direto, mas é um adversário muito difícil, né? Então as duas equipes têm sequências complicadas, mas o Botafogo tem uma sequência de vários adversários diretos em sequência, Grêmio e Bragantino. Então é um jogo extremamente importante, e geralmente quando a gente tem um jogo extremamente importante assim, a gente tem que trabalhar muito com leitura de jogo, tá? Se você é um trader, pra mim, com a minha humilde opinião, que às vezes ninguém pede, é jogo extremamente pro live. Não tem como eu te embasar alguma coisa, criar algum cenário, alguma expectativa na tua cabeça. Perceba a complexidade desse jogo, né? E se a gente tentar prever, dificilmente a gente vai se trepar, tá? O que eu gosto de pensar por aqui? Como é um jogo geralmente em clássico, que a gente tem troca de superioridade, dá pra trabalhar contra as duas equipes em momentos diferentes, né? Então se eu tenho um Vasco dentro de casa se impondo, dá pra eu trabalhar uma correção do Botafogo. Se eu tenho um Botafogo tentando se impor contra o Vasco, dá pra trabalhar uma correção do Vasco, né? Ou seja, no leia a pior equipe em campo contra a pior equipe. Não vou inventar moda por aqui, vou fazer o arroz com feijão. Se tiver leitura para trabalhar desse jeito, é assim que eu vou trabalhar. Se você vai fazer alguma coisa pré-jogo, embasamento para trabalhar a favor de uma equipe ou outra, eu sinceramente não consigo encontrar, tá? O que eu gosto de pensar é o seguinte, os últimos jogos entre eles, 2-0 pro Botafogo, 2-0 pro Vasco, 1-0 pro Botafogo, 4-0 pro Botafogo e 2-0 pro Botafogo. Como a necessidade está dos dois lados, eu gosto muito de pensar também num cenário de over 1,5. Já está melhor do que a cotação do Tottenham. Também dá para esperar um jogo talvez um pouco mais truncado, até para ficar de olho em cartões esse jogo, né? Dá para esperar um jogo um pouco mais truncado no início, estudado no início, e aí a gente pensa num cenário de over 1,5, talvez no final do primeiro tempo, no início do segundo, onde as duas equipes precisam se expor e principalmente, se você pensar assim, Theo, eu não quero pegar o over 1,5 no 0-0, não vou discordar de você. Dá para você pensar no seguinte, espera o primeiro gol acontecer e verifica se a equipe que está na frente do placar tem o contra-ataque e se ela aproveita o contra-ataque. Porque, obviamente, o Vasco atrás do placar, o Botafogo se distanciando de novo na liderança, o Vasco ficando na zona de rebaixamento, se distanciando de Santos, Cruzeiro e etc. O Vasco vai partir para cima em casa e o Botafogo pode contra-atacar. Se o Botafogo optar por não contra-atacar, aí você pode ficar de fora do mercado. É o mais interessante. O outro lado também é verdade. Se o Botafogo estiver atrás do placar, ele vai saber, na próxima rodada, o Palmeiras pode me passar, o Bragantino pode me passar. O que o Botafogo vai fazer? Vai partir para cima. E aí o Vasco pode optar por contra-atacar. Se o Vasco optar por segurar o placar, aí você fica de fora. Se você vê o Vasco contra-atacando, dá para ficar de olho, sim, nesse cenário de over limite, que no caso, nesse momento, vai ser o over 1,5. Se já tiver desempatado. Então, eu gosto do cenário de over 1,5 para as duas coisas. Para um jogo parelho, disputado, ainda no primeiro tempo, talvez no final do primeiro tempo ou no início do segundo, 0-0, ou, se você quiser esperar, num jogo desempatado, onde a equipe na frente do placar esteja optando por contra-atacar. Tá? Dá para também pensar no cenário de under gol. O under 3,5 tá pagando 1,25. Assim como no jogo do Fluminense com o Boca, é um cenário cabível.
tá? Só que a gente teve aqui uma situação nos últimos 5 jogos de 4-0, tá? É provável que a gente tenha uma equipe na frente do placar optando por proteger a vantagem ao invés de golear o jogo? É provável, é muito provável. Porque o importante nesse jogo aqui pro Botafogo não é dar espetáculo, não é devolver o saldo de gols que ele perdeu pro Palmeiras, não, é ganhar. A mesma coisa pro Vasco. Não precisa dar espetáculo, é só vencer. Então, dá sim para pensar num cenário. É aquele jogo de 8,80, né? Para mim é um jogo com tendência de 2, mas com menos de 4 gols. Às 9 horas também no Campeonato Brasileiro e também envolvendo um jogo de rebaixamento, o Santos enfrenta o Cuiabá. E nesse caso aqui é um jogo de rebaixamento, vamos dizer assim, um confronto direto, né? O Santos tem 37 pontos, venceu o Flamengo de virada em Brasília. Virada, assim, incrível pro Santos, incrível pro Santos. O Flamengo estava com um jogador a menos, mas foi incrível. E o Cuiabá perdeu pro Vasco por 2-0. Vasco que também disputa contra o rebaixamento, como a gente já viu. Nesse caso, o Cuiabá, que parecia num marasmo, eu até cheguei a comentar no jogo contra o Vasco, o Cuiabá, entre o nível de preocupação, o Cuiabá tá com boi na sombra. Eu cheguei a falar, acho que foi desse jeito. Porque se o Cuiabá empatasse ou vencesse, o Cuiabá ficaria cada vez mais distante do rebaixamento. Porém, ao perder para a equipe do Vasco, e se perder para o Santos chega na mesma pontuação do Cuiabá, e o Cuiabá, sim, ainda correria risco de rebaixamento. Agora, se vence o Santos na Vila, você empurra o Santos de novo ali para baixo, né? Você mantém o Santos lá embaixo e você se distancia. Então, é sim um jogo de importância muito grande. E o Cuiabá, ele tem um histórico de jogar melhor fora de casa do que dentro de casa. É só perguntar pro Botafogo, a última vez que ele recebeu o Cuiabá, mesmo com aquele lance polêmico, né? Se a bola bateu no braço ou não bateu. O Santos vem num momento muito bom, embalado, né? Criou confiança, principalmente depois da vitória contra o Flamengo. E o Cuiabá vem mordido. Vinha de confiança também com a vitória contra o Botafogo, mas perdeu dentro de casa, tá bom? Utilizando o nosso PDF de apoio, a gente consegue ver que nenhuma das duas equipes se destaca tanto em relação ao número de vitórias, mas como a régua do Campeonato Brasileiro fora de casa é baixa, o Cuiabá é um dos times que mais venceu fora. E também sai bastante na frente do placar, mostra bastante iniciativa, até mais do que o Santos na Vila. O Cuiabá tem um problema ofensivo. Enquanto o Santos marcou 25 gols em casa, o Cuiabá marcou 13 gols apenas fora de casa, mas enquanto o Santos sofreu 23 gols em casa, o Cuiabá sofreu apenas 15. A média de gols sofridos do Santos é de 1,53. A do Cuiabá é de apenas 1 gol por jogo. Dado ao cenário de desespero desse jogo, eu não duvido que a gente possa ter sim um jogo também para gols por aqui. O primeiro tempo do Santos não é tão bom. A equipe divide entre vitória e derrota e gols marcados e sofridos. Perceba que o Santos teve 14 gols marcados no primeiro tempo, mas sofreu 12. É um time que não passa confiança. O Cuiabá sofreu mais do que marcou, pior ainda, e tem menos vitórias do que o Santos. No segundo tempo, mesma coisa, não dá para confiar no Santos. O Santos marcou 11 gols. Nossa, continua tendo um ataque muito bom, show. Só que sofreu 11 também. Como é que confia num time desse? É muito difícil. O Cuiabá melhora um pouquinho, né? Porque ao invés de sofrer mais do que marca, ele iguala. Mas mesmo assim, como que você confia num time que tem 40% de derrota no segundo tempo? É complicado. O Cuiabá tem 8 gols marcados de cabeça nesse Brasileirão. Se não me engano, é por aí, né? Não é um dos times que mais marca, mas marcou. E o Santos é um dos times que mais sofreu de cabeça na Série A. E isso sim é uma informação relevante. Como que eu posso usar isso, Theo? Pô, se você é um trader que compra e vende posição ao vivo, e você tem um escanteio do Cuiabá, tem uma bola aérea do Cuiabá, você tem condição de fechar a sua posição se você estiver no mercado? Vale a pena você fechar, porque o Santos é um time que tem sofrido gol nesse fundamento. Então, de novo, se você é um trader, dá para pensar num cenário. O Santos é favorito por aqui. Para mim, é um favorito que pode se complicar, porque o Cuiabá é um bom visitante. Dá para você trabalhar com o nosso querido benefício da dúvida. O Santos está bem? Ótimo. Esteja contra o Cuiabá. Lembre-se que o jeito do Cuiabá jogar fora de casa é exatamente o que você vai ver, como eu costumo falar, de alguns times da segunda divisão da Alemanha. O Cuiabá, ele não precisa da bola. O Cuiabá, ele vai jogar sem a bola na maioria das vezes. Contra o Botafogo foi assim, tá? A não ser que contra o Santos ele queira mudar o estilo. Mas ele tende a jogar sem a bola, por uma bola no contra-ataque. Ah, então quer dizer que se eu ver o Santos com a bola, o Santos é superior? Não. O Santos com a bola já é esperado. O mercado ele já vai entender que é uma situação normal. Agora, o Santos com a bola, não permitindo o contra-ataque, penetrando na área, finalizando no gol, aí é superioridade. Aí dá para trabalhar contra o Cuiabá. Se o Santos só tiver posse, o Cuiabá tem contra-ataque, o Santos não finaliza, o Santos não recupera a segunda bola, não é a posição para você estar dentro, tá bom?
cuidado. Se você é um punter, dá pra pensar nesse empate anula do Santos com aquela expectativa de que, poxa, o Santos virou o jogo contra o Flamengo? Teria esse embasamento. Só que o Cuiabá venceu o Botafogo fora. O Cuiabá já venceu outras grandíssimas equipes fora. Então, sinceramente, eu não olharia só pro lado do Santos. Eu acho que dá pra gente pensar num cenário de ambas marcam, porque as duas equipes precisam por aqui, o Santos sofre muito gol fora de casa. E se o Santos estiver na frente, o Cuiabá vai partir para cima e vai dar espaço para o Santos contra-atacar, e o Santos marca bastante gol em casa. Então dá pra gente pensar também no cenário de 2 ou 3 gols. Vamos dar uma olhada nas cotações? Ó, o ambas marcam tá pagando 2. Um cenário bom. Lembra que eu falo sempre da odd de 2, que é um cenário de 1 para 1? É legal. Eu acho que é uma odd interessante. O over 1,5 tá pagando 1,40. Também não é uma cotação ruim, dado a quantidade de gols que o Santos sofre. E o 2,5 tá pagando mais do que 2, tá? Para mim, existe sim cabimento para trabalhar nesse cenário. Os últimos jogos entre eles, 3-0 lá em Cuiabá, 0-0 lá em Cuiabá, na Vila, 4-1, 1-1 e depois mais um jogo em Cuiabá, 2-1. Então tem sim cenário pra gente pensar numa situação até de 3 gols, mas se você quiser pensar em 2 não é uma situação ruim e quem sabe numa situação de ambas marcam sim. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os jogos extras para essa segunda-feira. Temos Torino e Sassuolo, jogo difícil e o mercado sabe disso, colocou uma cotação bem parelha por aqui. Torino é uma equipe que melhorou ofensivamente, trazendo o Zapata da Atalanta, se eu não me engano tá empréstimo, emprestado. E o Sassuolo vem, se eu não estou enganado, de uma classificação contra o Spezia nos pênaltis na Copa Itália. O Sassuolo que já venceu a Inter de Milão, a Juventus, mas que geralmente costuma ser o nosso querido Robin Hood, né? Rouba dos ricos para dar aos pobres, porém o Torino é o meio termo, né? Não chega a ser um time grande, mas também não é pequeno. O Torino tem a sua tradição, a sua história. Então é um jogo bem parelho por aqui para trabalhar a correção de preço. Outros jogos extras. Brøndby contra o Aarhus, aqui na Dinamarca. O Brøndby é um time grande, de tradição, que fazia tempo que não chegava nas partes de cima da tabela. Aqui está atrás do Copenhagen por 1 ponto. Na Romênia, o Cluj, fora de casa com uma cotação alta. Também acho que é um jogo interessante para ficar de olho. E na Espanha, jogo de meio de tabela, Getafe e Cádiz também pode ser um jogo interessante para ficar de olho aqui numa correção de preço. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela tua companhia. Se você puder deixar o like no vídeo, vai me ajudar muito, principalmente nesses vídeos que você vê a câmera tá travando, eu tô gravando no microfone, segurando na mão, num quarto de hotel, num notebook, mas é isso, né? O importante é não falhar e não falhamos nenhuma vez esse ano ainda. Muito obrigado, juízo, gestão de banco e até a próxima.